Compartilhar a tela. Onde eu vou ter plotado basicamente o quê? Eu vou ter uma linha vertical e outra horizontal, onde eu tenho volumes acumulados. Então, onde eu tenho volumes acumulados no eixo vertical. E no eixo horizontal, a gente tem basicamente as estacas. Ok? Então, nada mais é do que um plano cartesiano, onde vocês vão ter sempre duas coordenadas. Então, quando eu fazer o diagrama de massa, eu preciso conhecer duas coordenadas. A primeira coisa que a gente precisa ter é conhecer coordenadas x e y que a gente vai ter para cada ponto. Onde x vai ser a estaca ou a distância que vocês estão trabalhando em relação à origem. Y vai ser o volume acumulado até aquele ponto trabalhado. Então, por exemplo, imaginamos que nós tenhamos uma estrada que está em linha reta, onde a gente tenha algumas seções a serem inseridas. Então, quando eu tenho algumas seções inseridas, e essas seções, cada uma delas, existe alguns valores intermediários entre elas, tem alguns volumes. O que vai ser o acumulado? Vai ser tudo que você tinha anterior. Então, imaginando que vocês estejam... Deixa eu trocar a cor aqui. Então, imaginemos que nós vamos ter essas três seções de segmento. Ou seja, estou saindo do ponto zero, vou andar, vamos supor que seja uma estaca, 20 metros. Cheguei nesse ponto vermelho. Se nesse trajeto aqui eu tiver corte e aterro, eu tenho um determinado volume. Ou imaginando que eu tenha laranja. Vamos supor que andei do ponto zero até a estaca vermelha, tinha duas laranjas. Então aqui eu tinha duas laranjas. Vou colocar aqui. Duas unidades. Depois, entre o vermelho e o amarelo, tinha outro pé de laranja, só que esse pé tinha mais três laranjas. Quando eu cheguei entre o amarelo e o vermelho, tinha outro pé e tinha 5 laranjas. Então, se eu sair da origem, eu vou sair com 0 laranja. Se eu estou andando até chegar na estaca vermelha, eu passei por duas unidades. Eu vou pegar todas as unidades que estão no meu caminho. Então, nesse ponto vermelho, o acumulado que eu tenho é 2 unidades. Quando eu chego no ponto, quando nós chegamos no ponto amarelo, o que vai ser acumulado? Tudo que eu tinha antes. Então, vai ser 2 unidades mais 3 unidades. Então, eu vou ter um total no amarelo de 5 unidades. Quando eu chego no azul, eu vou ter um total de 10 unidades, que eu vou somando tudo. Agora, vamos supor que eu andei a metade do trajeto, peguei uma quantidade de laranja unidades. Quando chegou do vermelho até amarelo, ao invés de achar mais, resolvi parar e consumir essas laranjas. Então, tem um valor negativo. 3 unidades que foram consumidas. Ou se for trabalhar com dinheiro ou com volume. Então, eu tenho 2 menos 3. Qual vai ser o acumulado no amarelo? Menos 1. Estou devendo que eu teria que ter. Quando chegar no azul, o que vai ser acumulado? Vai ser o 5 positivo menos 1 negativo. Então, o acumulado vai ser 4. Então, quando eu vou fazer o diagrama, que é um plano cartesiano, no eixo X e no eixo Y, o que vai ser acumulado? Vai ser 2 unidades. 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 2
eu vou ter basicamente 3 coordenadas, ó, 3 pontos. Então, por exemplo, na linha vermelha, eu vou ter uma coordenada x, que é a distância que eu andei da origem até a vermelha. Então, tem uma coordenada aqui no eixo horizontal x. E vou ter uma coordenada positiva de 2 unidades que está no eixo y. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um ponto a ser marcado. Quando eu chego no ponto na linha vermelha, ou amarela, desculpa, eu andei, vamos colocar distâncias aqui, ó. Então, cada um desses pontos aqui é uma estaca. Então, aqui estaca 1, a linha vermelha. 2, 3. Então, eu vou ter agora, para a estaca 1, nós a gente vai ter 2 unidades. Quando eu andar para a estaca 2, que é a minha coordenada x, então aqui eu tenho uma estaca aqui, que é a estaca 1, depois a estaca 2, depois a estaca 3. Então, na estaca 2, eu tive esse ponto, que está 2 unidades. Quando eu chego na estaca 2, eu vou ter uma unidade negativa, que é menos 1, e depois eu vou ter uma unidade positiva, que vai ser 4. Então, o que vai ser o gráfico, basicamente? O gráfico vai ser o quê? A ligação desses pontos. Vou sair de 0, vou passar no 2, depois no menos 1, depois no 4. Então, o que eu vou fazer com o meu diagrama de massa? É justamente isso. O diagrama de massa são vários pares ordenados. Eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y. Nesse ponto A, eu tenho uma coordenada x e tenho uma coordenada y que vale 0. Assim de forma sucessiva. Então, para fazer o diagrama de massa, o que é a informação que nós precisamos ter? Nós precisamos ter basicamente 2 informações. O volume acumulado, que vai ser minha informação que vai estar no eixo y, e vou precisar ter uma outra informação, que é uma coordenada que está no eixo x, que vai ser as estacas. Então, olha só, para cada linha, você vai ter um valor x e outro valor y. Então, basicamente, quando vocês forem pegar para fazer o diagrama, vocês vão pegar a coordenada x e a coordenada y e vai montar, então, aquele plano cartesiano. Então, para a gente fazer isso, obter as coordenadas, a estaca já é um valor do seu segmento pré-estabelecido. No nosso exemplo, está variando da estaca 0 até a estaca 9. Então, o que seria interessante fazermos aqui? Ir preenchendo essa tabela com as informações que se tem. Então, nós temos basicamente uma estaca 0, depois estaca 1, 2, 3, 4, 5, e aí de forma sucessiva, até a estaca 9. Vamos ter que definir o quê? Um volume X, outro volume Y, Z, que vai estar para cada um desses pontos. Então, eu vou ter uma coordenada X e uma coordenada Y. Dessa forma, eu consigo criar, então, o meu gráfico no meu plano cartesiano. Tem coordenadas X e Y para vários pontos, a gente consegue fazer isso. O que é a nossa grande dificuldade? Talvez, inicialmente, definir o quê? O volume, já que as estacas já são pré-estabelecidas. Como que a gente define volume acumulado? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o quê? Nós vimos na aula passada. Uma tabela que tem a seguinte configuração aqui.
que é a tabela que a gente precisa fazer? Uma tabela que eu consiga ter o volume de corte e o volume de aterro. A partir desses dois volumes, as duas outras colunas a gente consegue calcular. Então, o que nós iremos fazer agora? Justamente definir esses volumes. O que nós fizemos na aula passada? Na aula passada, essa coluna de área de corte e área de aterro, nós já tínhamos fornecido para vocês, até mesmo na prova anterior. Então, quando eu estava trabalhando na prova anterior, basicamente, o volume de seção, eu dei para vocês as estacas e dei a área que tinha em cada estaca. Baseado nisso, o que vocês fizeram? Calcular os volumes. Então, criamos duas tabelas. Uma tabela que está volume de corte, e outra, desculpa, que é aterro, e outra tabela que me deu o volume de corte. Essa tabela, qual que é a origem dela? A origem dela é a fórmula do método da seção. Ô, William, Oi. Calcular essas áreas, fazer a média, eu posso fazer direto em vez de fazer essas? Pode. A gente vai mostrar o passo a passo, você já pode aplicar direto. Ah, sim. Você pode fazer apenas um, dois exemplos, e demais você já pode fazer direto. Então, essas áreas, vou até falar para vocês agora, existem duas formas de calcular. Eu até coloquei no texto, você poderia fazer desenhar seções no CAD, tirar a área. Então, aqui, ó. Então, lá no CAD, vocês conseguem fixar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui de cima, aqui, ó. Poderia chamar ele de coordenada 0, 0. A parte dele, você vai colocando coordenadas desses principais pontos aqui, ó. Depois você liga esses pontos através de uma linha, uma polyline, e consegue tirar essas áreas de forma separada. É uma opção que eu falei para vocês. Mas precisa fazer esse desenho? Porque já vem esse daí. Não precisa. Para quem quiser usar o CAD, não quiser usar a fórmula matemática. Mas para quem já está fazendo com a fórmula, pode aplicar a fórmula direta, porque você já tem o desenho das seções planas para vocês. Então, a dificuldade que vocês teriam em relação a tudo que a gente fez anteriormente é definir o quê? Essas áreas de corte e essas áreas de aterro, que até então nós não tínhamos feito. Tá? Seria novidade em relação aos demais exercícios. Então, eu vou fazer com vocês duas áreas e vamos depois estimar alguns volumes aqui. Vamos gerar um gráfico para vocês verem o passo a passo de forma geral. Então, a primeira coisa a ser feita, pode fazer as tabelas separadas ou pode fazer uma única tabela, como está aqui para vocês aqui agora. Ok? Então, o que eu vou definir primeiro? Essas primeiras colunas de corte e aterro. Para calcular a área de corte e aterro, então eu vou trabalhar com a estaca 0 e a estaca 2, que tem dois casos bem específicos, bem diferentes, na verdade, um em relação ao outro. Foi dado para vocês um desenho onde ele basicamente ensina ou mostra como que calcula essas áreas. Então, numa área no método da seção, a ideia é pegar a área, se for fazer de forma manual, e dividir em vários triângulos. E a partir daí, consegue-se então definir essa área de cada seção de forma pontual. Ok? Então, se eu vou trabalhar com essa seção 0, que está na estaca 0, quais as áreas que basicamente nós temos? Nós temos uma área de corte e temos uma área de aterro. Como que a gente vai definir a área de corte? Aqui ficou fácil. Basicamente, eu tenho o quê? Apenas um único triângulo. Então, se eu tenho um único triângulo, então, área de corte. Como que vai ser a área ali? Vai ser igual. Eu tenho apenas esse triângulo aqui, ó. Se eu tenho um único triângulo, qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura. Dividido por 2. Então, nesse caso, a minha área do meu corte aqui vai ser o quê? Qual que é a altura desse triângulo?
2,9. Qual que é a base? Ele está me falando que a plataforma da minha rodovia, da minha estrada, vai ser 14 metros. Se, quando eu estou passando pelo eixo dessa plataforma, é justamente o ponto onde eu tenho mudança de corte para aterro. Ou seja, eu tenho 7 metros do centro para a esquerda e mais 7 metros do centro para a direita. Coincidiu nesse caso específico da seção estar dividida meio a meio, ok? Então, o que vai ser a minha base? 7, a altura vai ser 2,9 dividido por 2. Então, eu vou ter que a área vai ser 2,9 vezes 7 dividido por 2, que vai dar uma área aproximadamente 10,15, se eu não estiver errado, metros quadrados. Então, essa seria a área de corte da estaca zero. O que a gente faria então? Eu viria aqui agora e colocaria. Qual que é a área de corte que a gente acabou de obter lá? 10,15. Ok? Vou para o próximo, continuo no próximo ainda, porque eu ainda tenho que verificar se eu tenho aterro. Eu tenho aterro. Então, se eu tenho aterro, eu vou calcular a área do meu aterro. Então, a área do aterro vai ser igual ao que aqui? Novamente, coincidiu de ter apenas um triângulo. Se eu tenho apenas um triângulo, vai ser a mesma situação do anterior. A base vai ser igual a 7. A altura agora é diferente, porque a altura do meu aterro é um aterro de 4,9. A altura do aterro é maior, vezes, dividido por 2. Então, vai dar 7 vezes 4,9, dividido por 2, 17,15. Essa é a área do aterro. Então, eu venho aqui, ó, e coloco a área no aterro, 17,15. Ok? Eu não estou nem preocupado com unidade, não, pessoal, mas depois vocês têm que colocar metro quadrado, metro cúbico, de acordo com a unidade, assim, controlar, calcular. Ok? Então, vamos preencher todas as áreas, depois a gente vem preenchendo os volumes. Vamos lá, então, para a estaca 2. Seria essa estaca aqui. Ó. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Agora, na estaca 2, vocês vão reparar que é um pouquinho diferente do que está na estaca 1. Por quê? Na estaca 2, eu tenho apenas corte. Só que se vocês analisarem, se eu for dividir em um único triângulo, se eu posso pegar aqui, ó, passar uma linha desse ponto aqui, até chegar a essa extremidade aqui, ó, da minha base, eu deixaria parte do volume sem ser considerado. Okay? Se eu coincidisse com esse finalzinho aqui, ó, onde realmente está o terreno natural, vocês vão visualizar que isso aqui não é um triângulo. Eu tenho uma base aqui, ó, e teria um ressalto. Não está tendo um triângulo perfeito aqui, porque eu tenho uma inclinação do meu corte aqui. Então, como que a gente faz para calcular essa área aqui, então? O que é a sugestão para definir essas áreas quando tem fórmulas irregulares? Quando, basicamente, a gente não vai ter
o terreno cruzando, intercedendo com o eixo. É trabalhar com essa geometria básica que está mostrando para vocês essa imagem de triângulo aqui. O que é a ideia? É pegar a nossa seção, a nossa geometria, e dividi-lo em triângulos de forma que eu vou sempre morrer com o triângulo ou com um dos seus vértices coincidindo com o eixo da seção. Então, no caso do nosso exemplo, a gente pegaria nesse primeiro ponto aqui, ó, e faria um triângulo passando do vértice superior esquerdo, passaria uma reta até encontrar com o eixo de interseção da minha seção, no meio dela certinho. Então, se vocês analisarem agora, tem um base de triângulo com a base perfeita. Então, eu tenho um triângulo aqui na parte inferior, outro na superior. Faço isso da mesma forma para o lado oposto da minha seção. Então, vou fazer a mesma coisa. A partir do eixo, eu vou partir com uma reta até encontrar com outro vértice da minha seção. De forma que vocês vão quase, na maioria das vezes, na sua totalidade, formar 4 triângulos. Ok? Igual está sendo mostrado para vocês na figura ao lado. Então, o que vai ser a área de corte? Vai ser a área dos 4 triângulos somados. Então, o que seria a minha área aqui agora? Ó? Seria a área total. Só tem o corte, né? Então, área de corte. Vai ser igual. A área total vai ser igual a área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4. Vai dar, então, a minha área total. O que vai ser área 1, área 2, área 3 e área 4? O que é a área do triângulo? Vamos calcular cada área separada. Vou calcular primeiro a área 1. O que vai ser a minha área 1 nessa situação aqui? Só visualizar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, a área 1, basicamente, ela vai ser o quê? A área 1 vai ser... Vou pegar aqui... Vai ser essa primeira áreazinha que a gente marcou com a bolinha azul aí. Então, a área 1, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, quanto que vale a base desse meu primeiro triângulo? Se a plataforma toda vale 14 metros, e eu passei uma linha de forma que eu vou coincidir sempre no eixo, então a base desse triângulo aqui, ó, vale 7 metros. Ok? Então, a base desse triângulo vai ser 7. A altura dele vai ser quanto? 8,8. Ok? 8,8. Isso dividido por 2. Que vai dar um valor igual por 2, 30, se eu não estiver enganado, vamos fazendo para conferir, por favor, 30,8 metros quadrados. Então, essa é a minha área 1. Ok? Então, a área 1 vai ser base vezes altura dividido por 2. Onde a base vai ser L sobre 2 vezes a altura eu chamei de H1. Isso tudo dividido por 2. O
Então, L sobre 2, que é a base. Ok? Então, o meu L vale 14. Quando eu dividir por 2, ficou 7. O H1 é a altura do meu triângulo. Então, nesse caso, deu 8,8. Deixa eu voltar aqui. Tá, o André ali. 8,8 por 2. Essa área 1, vocês compreenderam, pessoal? Como foi obtido? Sim. Ok? Então, vamos para a área 2 agora. O que vai ser a área 2? Novamente, a área 2 é base vezes altura dividido por 2, que é a área de um triângulo qualquer. Ok? A área do triângulo qualquer, eu vou ter, então, o triângulo 2. Só aceitar aqui. Área 2, então, vai ser essa outra figura aqui. Vou colocar aqui de vermelho. Então, a área 2, novamente, eu tenho que vai ser sempre o quê? Base vezes altura por 2. Então, a base do triângulo vezes uma altura dividido por 2. Então, nesse triângulo, o que vai ser a minha base, basicamente? A base desse triângulo A2 vai ser o quê? Que eu vou chamar de L1. Então, a base desse triângulo A2 aqui, ó, é L1. O que é L1? L1 é a distância do eixo até o vértice do meu triângulo. Se vocês analisarem, a própria figura já indica para vocês o que é L1. L1 é o quê? L2 é L dividido por 2 mais N vezes H1, onde H1 é a altura, nesse nosso caso, 8,8, e o N vai ser basicamente a proporção que dá a inclinação para o meu talude. No caso desse nosso exemplo, ele está falando que o talude é 1 para 1, ou seja, tem 45 graus. Se eu andar 1 metro na vertical, eu vou andar 1 metro na horizontal. Então, no nosso caso, o N é 1. Então, essa fórmula para esse triângulo, eu vou ter L1 vezes uma altura. Qual que é a altura desse triângulo A2? A altura é o quê? H, que é a distância entre a minha base até um ponto na horizontal. Desculpa, a altura de um triângulo representa basicamente o quê? A maior distância de um ponto, ou de um dos seus vértices até um ponto na horizontal. Nesse caso aqui, eu vou ter como altura desse triângulo A2 a altura Hzinho. Isso aqui dividido por 2. O que vai ser, então, o meu L1? L1 vai ser 14 dividido por 2, mais vezes 8,8. Isso vezes o H dividido por 2. Nem estou conferindo os parênteses aqui agora. Onde eu vou ter que 14 dividido por 2 mais 8,8 vai dar 15,8 vezes H, que vale 4,1. Isso dividido por 2.
Então, 15,8 vezes 4,1 dividido por 2. Então, 32,39 metros. Então, pessoal, vocês vão ver que vai ser uma formulazinha geral. O que vai ser a área do triângulo? Base e altura. Para o triângulo A1, o que é a base? Vai ser L sobre 2. O que é a altura? H1. O triângulo A2, o que vai ser a base? L1. O que vai ser a altura? H. Para o A3 agora. A3 vai ser igual, novamente, base, altura dividido por 2. O que vai ser a base dele? Fazer direto, L sobre 2. Oh, desculpa, a parte de cima, né? A3 vai ser L2. Ok? Quanto que vale meu L2? L2 vale 7 mais N vezes H2. Quanto que vale o N? Dos dois, em ambos os lados, o meu corte está com o talude 1:1, 45 graus. Então, basicamente, o meu H2, N vezes H2, que vai dar o quê? 1,1. Então, a minha base, seria o L2, vai ser 7 mais 1. Isso vezes a altura. Qual que é a altura desse triângulo? A3. H. Quanto que é H? 4,1. Isso tudo dividido por 2. Ok? Que vai dar um valor de 16,60. Vou fazer agora o A4. O que é o A4? É a base L2, que vai ser 7, vezes a minha altura, que é H2, que vale 1,1. Isso tudo dividido por 2. Então, 7,1 vezes 7 vezes 1,1 dividido por 2. Vai dar 3,85. 3,85 metros quadrados. Sabe? O que vai ser minha área total, então? Minha área total vai ser a soma de tudo. Vai ser 3,85 mais 16,60 mais 32,39 mais 30,8. Vai dar uma área de corte de 83,64 metros quadrados. Venho na tabela e preencho, então. A área de corte, 83,64. Tem aterro na seção? Não. Se vocês analisarem, a seção na estaca 2 é somente corte. Ok? Na verdade, eu até copiei aqui no lugar errado. Estaca 2. Estaca 1 nós nem fizemos. Ok, pessoal? Então, para calcular qualquer área agora, vocês vão basicamente dividir nessa geometria com essas características. Sempre passar parte de um dos vértices e levar até encontrar com o eixo. Ok? Basicamente, vocês sempre vão cair nessa situação, de forma que as áreas, de forma geral, serão sempre essas aqui. Ó. Podem sempre estar replicando e vai sempre dar basicamente essas áreas que a gente acabou de falar. Então, novamente, essa é uma forma braçal de se fazer. Quem quiser e tiver domínio do caso, às vezes é mais fácil. Chama um ponto, por exemplo, aqui de coordenada 0. Você sabe que esse ponto aqui vai ser qual coordenada?
8,8. Você consegue definir essa distância aqui, ó, N vezes H1, vai ser basicamente 8,8 também. Então, você tem essa coordenada aqui, que vale 8,8 e menos 8,8. Aí vocês conseguem dar várias coordenadas aqui e basta jogar isso no card e obter a área direta. É uma forma. Pode ter que dar mais trabalho ou não. Aí depende da expertise de cada um. Então essa seria a dificuldade, ok? Então eu vou jogar uns valores qualquer aqui só para a gente fazer, para vocês tentarem entender. Então vamos supor que a gente calculou todas as áreas. Veio aqui, calculou o corte, aterro para estaca 1. Veio aqui, colocou aqui. Aqui, 10. Então, calculou todas as áreas. Foi até a estaca 9, ok? É o que vocês têm no trabalho de vocês. Então, vocês vão preencher até a estaca 9, vão ter todas as áreas. Bom, o que é o próximo passo, então? Calcular o volume de corte e aterro que vocês vão ter em cada uma dessas estacas, ok? Para calcular o volume, existe uma fórmula que é a fórmula da seção. O que ela fala? Volume é igual a área 1 mais a área 2 dividido por 2, ok? Que seria a área média. Tudo isso vezes uma distância d. Então, quando eu venho para vocês e mostro essa tabela aqui, ó, que eu vou projetar de novo, que essa tabela aqui, ó, volume de aterro e volume de corte, o que eu estou fazendo? Peguei aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora e dividi ela em tabela. Então, volume, área 1, área 2, dividido por 2, vezes D, é nada mais do que essa fórmula. O que vai ser, então? Eu tenho as estacas, tenho as áreas. O que vai ser minha área total? Que é o A1 mais A2. A área 1 mais a área 2 vai dar minha área total. Quando eu divido por 2, eu estou fazendo o quê? Pegando a área média. Então, eu tenho uma área média. O que vai ser a distância entre as seções? Saí da estaca 647 para a estaca 648. Andei uma estaca. Se eu andei uma estaca tem 20 metros. Então, a distância entre a seção 647 e 648 é de 20 metros. Ok? Então, o que vai ser o volume? Vai ser área 1 mais área 2 por 2 vezes D. É a aplicação da fórmula nessa tabela. Preciso fazer essa tabela? Não. Pode fazer direto. Para fazer direto, já dei a coluna de volume direto. O que eu vou fazer? Qual que vai ser o volume na estaca 0? Nesse ponto aqui. O volume vai ser o quê? 0. Por que vai ser 0? Você tem um ponto. Você consegue definir o volume num ponto? Não. Para definir volume, eu preciso de ter duas seções, ou seja, 2 pontos. Então, eu só consigo definir volume se eu tiver 2 pontos, ou duas seções para conseguir definir o volume entre essas seções. Em um único ponto, ou apenas em uma única seção, eu não consigo definir aquele volume. Ok? Então, todo volume de corte como volume de aterro vai ser 0. Agora, quando eu saio da estaca 1, estaca 0, e vou para a estaca 1, eu consigo definir um volume. É imaginar vocês na casa de vocês. Vocês têm uma parede à esquerda, outra à direita. Vocês têm um quarto, uma sala. Qual que é o volume que está ali? Vocês conseguem definir porque vocês têm essas duas paredes, então, entre elas. Se fosse perguntar qual que é o volume que tem a pintura da casa de vocês. Então, você não consegue definir exatamente o volume, porque é algo pontual, num ponto. Ok? Você consegue definir a área de pintura, mas o volume você não consegue. É a mesma coisa que no método de seção.
eu preciso ter o quê? Duas seções paralelas para me conseguir definir o volume. Então, se eu tenho a estaca 0 e tenho a estaca 1, eu consigo definir o volume entre elas, então. Ok? O que vai ser o volume? Vamos trabalhar só com corte primeiro. Meu volume de corte vai ser igual ao quê? Meu VC. Vai ser igual à área da estaca 0, que é 10,15, ok? Deixar amarelo aqui, ó. Trabalhando com essas duas áreas. Mais a área de corte da estaca 1, que vale 10. Isso dividido por 2 vezes D. Então, o volume que eu vou ter de corte aí vai ser igual a 10,15 mais 10 dividido por 2 vezes D. Qual que é o D? É 20 metros, porque eu tenho uma estaca inteira. Se eu tivesse que o D aqui, por exemplo, eu tivesse na estaca 1 mais 5, aí o D não seria mais 20 metros, porque eu tenho, além de uma estaca inteira, eu tenho mais 5 metros. Então, meu D seria 25. Mas não é o caso aqui. Nesse caso, nós só temos estacas inteiras. Então, eu tenho que o volume vai ser, basicamente, deixa eu refazer aqui, 10,15 mais 10 por 2 vezes 20. 201,5 metros cúbicos. Que volume é esse? Volume de corte. Oi. Então, por exemplo, na estaca 4 mais 8, então ela não é 8,6, ela vai ser 28,6. Eu tinha Então, colocado como na assim, estaca 4 mais o quê? 4 mais 8,6. É porque eu não estou pronunciando aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, eu tenho estaca 5, estaca 4,8 mais 6. Isso, então vamos fazer por essas duas estacas aqui. Em vez de ter estaca 5, eu teria estaca 4 mais 8,6. Não é isso que está lá? Então, o que seria a distância aqui que eu ia calcular? A distância, vamos pegar aqui, vamos fazer ele aqui. Seria o volume entre... Vou colocar em vermelho aqui, que é o que nós estamos calculando agora. Então, aqui, ó, eu vou ter... Qual que seria a área da estaca 4? 10 metros quadrados. Qual que é a área da estaca 4 mais 8,6? 15. Então, só lembre-se que aqui eu só chutei valores, não calculei não, ok? Dividido por 2. Vai ser a distância? A distância é entre seções, ok? É entre uma parede e outra. Então, se eu tenho uma parede que está na estaca 4 e outra na estaca 4 mais 8, quer dizer que entre a estaca 4 e até 4 mais 8, eu andei apenas 8 metros e 60. Eu não andei 20 metros ainda. Se eu tivesse andado 20 metros, já estava na estaca 5. Ou seja, eu não cheguei na estaca 5. Eu estou aqui, ó. Ah, sim. É porque não vi você colocando 25 na outra. Eu estranhei, mas... Mas porque na outra aqui, ó, vamos só fazer aqui. Aqui, então, vai ser... O D vai ser 4 vezes 8,60. Ok? Na anterior, o que eu tinha feito? Eu tinha colocado isso aqui, ó. 1 mais 5. Aí, nesse caso, seria 25. Por quê? Eu saí da estaca 0, que é essa estaca aqui, e fui até a estaca 1 está aqui. Vou colocar aqui de vermelho, ver se vai dar aqui. Vermelho. Estaca 0, estaca 1. Até aqui, então, eu teria andado 20 metros. Só que eu não estou na estaca 1.
Eu parei em qual estaca? 1 mais 5. Que é aqui, ó. É no amarelo. Então, a distância que eu tenho que considerar, Gabriela, é essa distância aqui, ó. É a estaca 0 até a linha amarela. Nesse caso é 20 metros, que é até a estaca vermelha, mais os 5 aqui, ó. Entendi. Ok? Uhum. Então, esse é o volume de corte. O aterro vai ser a mesma coisa. Vamos fazer um de aterro aqui só para vocês verem, para quem não ficarem com dúvida. Vai ser o aterro. Vou pegar a área de aterro. O que vai ser a área de aterro? 17,15 mais 10. Olhando com essas duas estacas aqui. Vou de amarelo aqui. Isso dividido por 2. Vezes D, que é a distância entre as estacas. Que novamente é 20 metros. Então vai ser 17,15 mais 10 dividido por 2 vezes 20. Então, 271,5. 271,5. Ok, pessoal? Então, esse seria o volume de aterro. Eu vou apagar esses valores aqui só para não confundir vocês. Vou deixar aqui só para... Vocês podem achar que a gente calculou isso aqui, a gente não calculou, não. Então, faz isso para quê? Todas as estacas, todas as seções. Próximo passo, então, define o quê? Volume na seção. O que é o volume na seção? Você vai olhar o que você tem naquela linha de corte e aterro e vai só subtrair. Então, por exemplo, tenho 0 de corte menos 0 de aterro. Qual que é o volume que você tem nesse ponto? 0. No que está à frente agora, eu tenho 201,5 de corte. Se eu subtrair 271,5 de aterro, qual que vai ser meu volume? Vai ser um volume de menos 70 metros cúbicos. Ok? Por que deu menos? Quer dizer que eu estou devendo aterro aqui. Ó. Ou seja, eu tenho apenas 201 de corte, mas eu preciso aterrar 271,5 metros cúbicos. Então, por isso que está indicando que nessa seção está faltando volume. Ou seja, na prática eu vou ter que pegar um caminhão e trazer material para cá. Isso é o que indica basicamente o volume na seção. Faz isso para quê? Todos os seus volumes. Então, vocês vão ter uma coluna de volume de seção. Então, você vai ter preenchido aqui, tudo vai estar preenchido. Então, vocês continuam depois vindo dando sequência. Bom, o que vai ser o acumulado agora? Que realmente é o que nos interessa. É essa coluna aqui que nós vamos utilizar para fazer o gráfico. Com essa coluna e com a primeira, eu vou ter o quê? Para estar uma coordenada no eixo x, que vai ser o 0, e uma coordenada no eixo y, que vai ser o valor que nós vamos achar aqui agora. O que vai ser a coordenada no eixo y nesse caso? O que vai ser o acumulado? É o que eu tenho na seção, mais o que eu tenho anterior. Nesse ponto, nós temos alguma coisa antes? Não, é a primeira estaca. Então, eu não tenho nada antes. Na seção, continuo não tendo nada também. Então, o volume acumulado nesse ponto vale 0. Ok? Na próxima, o que vai ser o acumulado? É o que eu tenho na seção, que é menos 70,
mais o que eu tenho anterior. Quanto que é o anterior? 0. Então, qual é o acumulado aqui? Menos 70. Ok? Vamos só pôr um valor aqui para baixo para vocês entenderem. Se eu tivesse agora aqui 120, que vai ser acumulado, seria acumulado nessa linha? Seria menos o que eu tenho na seção, que é 120, mais o anterior. O que é o anterior? É menos 70. Mais com menos fica menos. Então, fica 120 menos 70, que vai dar um valor igual a 50. Ou seja, quando eu chego nesse ponto aqui, eu já estou com um saldo positivo de 50 unidades. Nesse caso, 50 metros cúbicos. Então, nesse caso, a gente tem muito corte que já até compensou o aterro anterior. Então, na prática, o que isso sugere? Que eu vou pegar esse material desse corte e vou mandar para esse aterro que está próximo aqui. Ou seja, agora é preencher todas as demais linhas com os volumes que vocês vão ter acumulado. Ok, pessoal? Ô, William, num exercício que eu vi igual esse, aí tem um negócio de fator de homogeneização, é isso mesmo? Isso. Isso aí, então, no nosso não é para fazer, não. Não, não vão aplicar, não. O que é o fator de homogeneização? É aquela tabela, aquele quadro que nós mostramos para vocês aqui, ó. Aquele quadro que tem o fator de empolamento. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Eu mostro para vocês. Não, nem tá aqui. Mas qual que é a ideia? O que seria a ideia, basicamente? É a gente levar em consideração o fator que o solo sofre de empolamento e de contração. Nós vimos que, na aula que nós demos sobre isso, que empolamento é a capacidade do solo, basicamente, aumentar de volume. Okay? E a contração é a capacidade do solo diminuir de volume. Qual que é a minha ideia aqui? Como eu disse para vocês, vocês vão ver basicamente isso, essa parte de diagrama de massa, muito mais detalhado lá na disciplina Estrada, que a finalidade é isso lá. Aqui a gente está dando uma ideia geral para vocês começarem a compreender. Da mesma forma que a mecânica do solo, vocês começam a ter algumas noções de algumas coisas que vocês vão aprofundando ao longo do curso, aqui é a mesma coisa. Então, o diagrama de massa, a ideia dele é o quê? Dar volume acumulado. Só que a gente sabe o seguinte, na prática, se eu cortar 10,15 metros cúbicos de material, isso aqui é volume geométrico. Se você começar a colocar a máquina para escavar, esse material vai fazer o quê? Vai aumentar de volume, não vai ser 10,15 mais. Seria, se considerar o empolamento que está anunciado de 15%, esse volume real seria 10,15 vezes 1,15, daria 11,67. E assim, de forma para o aterro, a mesma coisa. O aterro vai fazer o quê? Vai reduzir. Então, o fator de homogeneização é basicamente o quê? A redução que o solo vai sofrer. Para não complicar vocês, que não é a ideia agora, a gente não vai considerar fator de homogeneização. Vamos considerar volume geométrico. O diagrama de massa vai me mostrar o volume lá no terreno de situação inicial. Ok? Quando vocês forem fazer cubação de volume, lá na disciplina Estrada, aí sim é importante vocês levarem em consideração o fator de homogeneização, que seria basicamente considerar empolamento e contração que o solo vai sofrer, que não é a nossa ideia aqui agora. Então não precisa considerar para esse exercício, Gabriela. Ok? Ok. O que vocês vão fazer, então, basicamente? Vocês já vão ter calculado a tabela, vocês vão fazer o gráfico agora. Então, o gráfico vocês vão ter novamente
coordenada x e coordenada y. Y e x. Então, vou supor que eu tenho aqui, ó, uma estaca 0, depois eu tenho a estaca 1, a estaca 2. Não vai ficar certinho, porque Olha, eu ele tenho faz, então. faz do ladinho, que pra gente parece, não sei se pra todos tá parecendo, parece uma barrazinha com o tempo que tá gravando. Ah, tá. Então, vou fazer mais em cima. Aqui fica melhor? Fica. Então, eu vou ter, ó. Vocês vão colocar todas as estacas que vocês têm no eixo horizontal. Então, estaca 0, 1, 2. Então, cada tracinho desse, eu estaria representando uma estaca. Ok? E fazer isso de forma sucessiva até chegar na estaca 9. Então, o que eu vou ter? Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto, eu tenho coordenada 0 no eixo x, que é a estaca 0. E qual que é o volume acumulado? 0. Então, o ponto está onde? No eixo. Está coincidindo com o eixo. Então, tem um ponto aqui no eixo, que é a estaca 0, com coordenada 0. Estaca 0. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho coordenada 1, que é a estaca 1. Qual que é a coordenada y? Então, vou ter uma coordenada y aqui, ó, que vale menos 70. Então, na verdade, o gráfico está para baixo. Deixa eu levantar, subir aqui. Esse gráfico é para desenhar na mão ou pode fazer ele no Excel também? Pode fazer no Excel, pode fazer à mão, se vocês preferirem. No CAD, quem estiver trabalhando com CAD. Só toma cuidado para vocês não saírem passando aí para geral e depois identificar a cola. Aí. 0 no ponto 1. Vocês vão ter, então, uma coordenada y negativa. Então, basicamente, ó, como se eu pegasse o ponto, colocasse uma coordenada aqui. Ó. Então, aqui vai ser menos 70 no eixo y. E no eixo x foi a coordenada 1. Então, vou ter um outro ponto aqui, ó, a ser marcado. Estaria aqui, ó. O próximo passo, o próximo ponto, a mesma coisa. Eu tenho um ponto que tem coordenada 2, ó. Então, trabalhando sempre com essas duas colunas. Poderia ocultar essas demais aqui, ó. Para mim, agora não tem interesse algum. Poderia pegar aqui, ó. E foram só colunas auxiliares, para a gente calcular o volume acumulado, que era o que nós realmente nos interessava. Então, o próximo ponto eu tenho o quê? Um ponto 2, que é a minha estaca 2, que está no eixo X. E depois eu tenho o quê? Esse mesmo ponto tem uma coordenada no eixo Y que vale 50. Então tá para cima aqui. Ó. Quando vocês for fazer a escala, fica melhor vocês visualizarem. Então teria esse ponto aqui. Ó. E assim vocês fariam o quê? Para todos os demais pontos. Seria o quê? Um par
vários pares ordenados. Então, a ideia depois é fazer o quê? Vir e ligar esses pontos. Ó. Então, eu viria aqui agora, ó. Ligaria o ponto 1. Se eu tivesse mais pontos, eu iria continuar, ó, até fazer todo o meu diagrama. Não sei se a imagem vai ser essa. Creio que não. Acho que vai ser só assim, no máximo. Ok? Então, a ideia do diagrama é fazer o quê? Ligar os pares ordenados que eu vou ter na primeira com a última coluna. Então, novamente, qual que é a dificuldade? A dificuldade inicial seria vocês calcularem as áreas. Fora isso, não vai fugir nada mais do que a gente já estava trabalhando. Não vamos considerar, para esse caso específico, o fator de homogeneização, que é o quê? Considerar que o solo vai sofrer empolamento e considerar que o solo vai sofrer contração, ou seja, quando ele for compactado, ele vai reduzir de volume. Não é a ideia aqui agora. Isso vocês vão ver mais claramente lá na disciplina Estrada. Eu estou trabalhando aqui apenas com volume geométrico, ok? Que é o volume calculado através das áreas que nós obtivemos aqui apenas. Beleza, pessoal? Beleza. Oi. Então, basicamente... Então, essa atividade aí, ela finaliza no gráfico, então, né? Ela vai finalizar base no gráfico. A partir do gráfico, vocês conseguem tirar mais informações. Vocês conseguem definir o que é corte, o que é aterro, por exemplo. Qual que é a distância máxima econômica de transporte? A gente vai ver agora. DMT. O que é o DMT? Vocês vão ver aqui, ó. Se vocês tiverem, basicamente, vamos abrir ó, o slide da aula, basicamente, para ficar mais fácil. Isso aí já é uma coisa nova que você vai explicar, não é isso? Nós já iniciamos basicamente na aula passada. Vou até mostrar para vocês aqui agora. É porque eu queria tirar mais umas dúvidas. Só que é da questão 3. Na questão 3, você fala assim, dada a malha quadrada, e está tudo em triângulo lá. Você quer que a gente faça, ela pode ser em triângulo mesmo? Pode. Naquele caso, vocês definem o que vai ser mais fácil. A gente viu que, basicamente, os 2 métodos, ou malha quadrada ou triangular, vai dar uma pequena diferença por questão de precisão, mas não influencia assim, tão significativamente, não. Os 2 estão certos, no caso, né? Os 2 estão certos. Outra dúvida. Quando chega, por exemplo, no meio, você calculando em triângulo, são 6 pontos. Aí, como a fórmula lá por exemplo, quando é 2 pontos, é 2 pontos vezes, né, os que calculou com 2 lá e tudo. Quando chega no 6, eu calculo, os que tem 6 pontos, eu vou multiplicar por 6, não é isso? E não por 4, no caso. Não, por 6, justamente. Então, se você tiver 5 pontos, vai ser 5 vezes 5, se tiver 7 vezes 7. Então, o que está fora da somatória, que está multiplicando a somatória, é o número de vértices que está chegando naquele ponto. Então, se for 6, igual você falou, é 6. Se for 7, vai ser 7. E assim de forma sucessiva. Outra coisa. No trabalho 3, fala assim, dados, aí tem empolamento do solo 20%, redução. Como esse material não vai ser para um bota fora, que redução é essa? Deixa eu só pegar o enunciado aqui. Na verdade, esse dado, não estou com o enunciado aqui agora todo, deixa eu confirmar aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Não necessariamente você vai usar todos esses dados. Deixa eu ver aqui. Não nem precisa de redução. A redução aqui foi só um dado extra, na verdade. Então, você vai precisar só de calcular empolamento aqui. A redução seria se eu fosse para um aterro, não é isso? Tipo assim, de estar compactando ela, seria isso? E justamente. Ou se eu falasse para vocês o que acontece quando a gente trabalha com cálculo de terraplenagem. Basicamente, o que o pessoal considera com valor de cálculo? Deixa eu ver se vocês estão visualizando a imagem aqui. Aqui, ó.
Está projetando para vocês? Para mim está aparecendo só o número, o trabalho, atividade 1. Só o primeiro. Tá, deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu voltar aqui e mostrar. Então, olha só. O que eu até comentei com vocês na aula passada. O que é custo geralmente com terraplenagem? Custo com terraplenagem, o pessoal considera, para o DENIT, na sua tabela de cálculo, duas situações. A primeira situação seria o quê? A situação mais normal, compensação. O que é compensação? O que você cortar, você vai mandar para o seu aterro. Então, qual que seria o custo que você teria se você fosse fazer essa situação aí? De compensar, cortar e aterrar. Você teria o quê? Um custo para a máquina estar lá escavando, depois um custo para o caminhão transportar por uma determinada distância. Quanto maior for a distância, maior vai ser o valor a ser pago, porque o caminhoneiro gasta mais gasolina, gasta mais tempo. Então, a distância, aquela distância que eu falo para vocês, 70, 100 reais, aquilo ali é de forma geral, genérica. Na prática, a gente tem que ver qual que é a distância realmente, se é a distância média de transporte, que vai ser necessária para levar o material do corte até o aterro. Então, nós teríamos aqui, ó, vou escrever aqui do lado, um custo total, seria escavação, tem um custo depois, transporte, e depois eu teria um custo para aterro. O que é esse custo de aterro, quando eu falo custo de aterro? É o custo que vai ter lá para o rolo o compactador está passando lá. Então, isso também gera um custo. O que nós fizemos até agora? A gente basicamente levou em consideração o custo de transporte, porque esses dois custos aqui, escavação e aterro, eles acabam sendo relativamente pequenos se comparado ao transporte. Então, o transporte sempre vai ser o que vai mais pesar em todas as alternativas. Então, essa seria a situação mais convencional. A outra situação é o quê? Eu não consigo aproveitar o material do meu corte e usar na própria obra. O que vai acontecer? A tendência é que se torne mais caro a minha obra. Por quê? Se eu não conseguir usar esse material aqui, ó, desse corte, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar a hora a máquina de qualquer forma para escavar ele aqui. Okay? Então, eu vou escavar e vou mandar esse material para um bota-fora. Então, eu tenho custo de corte, de escavação e custo de transporte. Esse material, eu vou ter que pegar o material emprestado de outro local. Então, eu tenho a máquina escavando lá na jazida, no outro local. Depois de pagar também transporte e chegar aqui e pagar para compactar. Então, nós teríamos 5 atividades a serem pagas. Que é o corte aqui, a máquina cortando aqui e o transporte. Depois, a máquina cortando aqui e transporte aterro. 5 contra 3, na segunda alternativa. Hoje, o que o DENIT fala? Que em alguns casos, por questões ambientais, ele já recomenda que no bota fora você também tem que compactar. Ou seja, aquela redução de 11% eu tenho que levar em consideração aqui, porque eu vou ter um custo para poder o rolo estar passando ali. Então, eu teria 6 atividades a ser feita hoje. Então, basicamente, quando a gente fala de custo, lá naquela atividade 2, se nós estivéssemos trabalhando definir o custo total, aqui eu defino só custo de transporte, eu precisaria considerar a redução, porque eu vou ter um volume maior a ser compactado. Mas não é o nosso caso aqui agora. Ok, Gabriel? Então, para esse exercício específico, basta vocês vão trabalhar com empolamento. Vocês não vão precisar trabalhar a questão 3 com redução. Foi só um dado esse, só para aproveitar a questão, mas não é para vocês utilizarem. Vocês analisarem o que vocês têm. Como é transporte, eu vou considerar empolamento. Eu não vou considerar redução. Redução eu vou considerar se eu estivesse considerando
execução de aterro. Aqui eu não estou considerando isso. Eu cortei e vou mandar para o material bota fora. Pronto. É o que a gente realmente precisa considerar aqui. Ok? Ok. Agora, só mais uma pergunta. O trabalho, depois que eu vi que era em dupla, é para enviar um trabalho para dupla ou cada um vai enviar o seu? Não, em dupla pode, na verdade pode ser de dupla, né? Vocês podem enviar um só para dupla. Ah, ok. Mas quem quiser fazer sozinho também pode. Você tem liberdade para escolher. Ah, tá. Agora pode dar para aula agora. Tirei minhas dúvidas. Pessoal, quem quiser tirar maduro pode tirar. Durante o decorrer da semana também pode mandar mensagem. A gente vai ajustando e conversando aí, ok? Você é à vontade. Então, a aula agora basicamente é terminar o que a gente estava vendo na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos o quê? Que esse DM, que é a distância média de transporte, como que a gente obtém esse DM? Distância média de transporte vai ser o quê? Em cada onda que vocês tiverem, vocês têm um DM. O que é a ideia de DM? É o que vocês cortarem, vocês vão utilizar para aterrar. Então, nesse diagrama aqui, ó, se a reta está crescente, ascendente, quer dizer que esse trecho aqui é corte. Se a reta está descendo, quer dizer que vocês entraram numa área de aterro. Ou seja, eu tenho corte e aterro. Como eu tenho uma reta horizontal, quer dizer que esse volume que eu cortei, eu utilizei para aterrar. É aquela compensação. Em cada onda que vocês tiverem, ó, em cada linha que vocês tiverem, os volumes vão estar compensados. Nessa imagem aqui fica mais claro também isso. Aqui o que está acontecendo? Sai de um volume no ponto A que estava no zero, vou cortando. Cortei, 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 cortei. Beleza? Comecei a decrescer. Diminui meu volume. Quando chega no ponto B, o que aconteceu? Se vocês analisarem aqui no eixo vertical, o volume é zero, tanto no ponto A como no ponto B. O que quer dizer isso? E eu saí cortando, cheguei no volume, sei lá, até 50 metros cúbicos. Depois eu comecei a aterrar. Aí comecei a aterrar, comecei a consumir o volume acumulado de corte. Então eu passei para 40, 30, 20, chegou no ponto B, zerou. Quando chegou no ponto B, zerou, quer dizer que nesse trecho o volume é compensado. O que eu usei de corte, o que eu tinha de corte, eu usei para aterrar. Então toda vez que vocês tiverem essa onda e tiver uma linha horizontal, quer dizer que vocês vão ter volumes compensados. Isso a gente viu na aula passada. Então, o que vai ser a distância média? É a distância que vocês vão ter que fazer, deveriam considerar para definir quanto você pagaria para o caminhoneiro transportar de um ponto X até um ponto Y, nesse trecho de compensação, que eles chamam então de distância média. Essa distância média, como que ela é obtida? Ela basicamente vai ser o quê? Vocês vão identificar qual que é o volume máximo que vocês têm que compensar em cada onda, ok? Identificou o volume, vocês passam uma linha vertical. Então, vamos supor que esse volume aqui fosse 50. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aquele exemplo, o exercício nem está aqui da última aula. Mas vamos fazer aqui, ó. Então, esse aqui, valor, esse aqui é 50 metros cúbicos. Ok? Então, esse é o volume acumulado nesse ponto aqui. Então, vocês vão pegar o volume máximo, vão passar uma vertical. Ok? Identificou o volume máximo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão passar uma reta horizontal na metade desse volume. Qual que é a metade de 50? 25. Então, vocês iriam identificar aqui no eixo vertical onde estava o 25. Então, aqui está 50. Aqui está 25. Identificou?
vocês vão passar o quê? Uma reta horizontal que encosta nas duas extremidades da sua diagrama de Brooklyn, ou da sua curva de Brooklyn. Então, a extremidade encostando com a minha curva em ambos os lados. Ok? Esse segmento azul aqui, ó, vai ser, então, o seu DMT, ou a sua distância média. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui, ó, algumas estacas nesse trecho. Cada tracinho desse aqui agora é uma estaca. Então, eu teria estaca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que seria o DM aqui, a distância média? Você está saindo da estaca 2 e indo até a estaca 5, quantas estacas vocês teriam andado? 3 estacas. Okay? Então, qual que seria a distância aqui? Ó? Eu tenho 3 estacas. Isso quer dizer que eu tenho 60 metros. Basicamente, é isso que nós teríamos como distância média, okay? Que seria o DM. Então, novamente, para identificar o DM, vou identificar o valor máximo da onda. Então, vamos supor que minha onda outra onda continuasse aqui. Ó. Então, cada onda dessa aqui, vocês teriam um DM diferente. Ó. Então, para essa onda aqui, vocês teriam um DM. Para essa outra onda aqui, um outro DM. Novamente, como que seria o DM aqui? Ó? Identificaria qual que é o ponto de máximo, ou vai ser de mudança de corte para aterro. Quem identificou ele, deve pegar uma reta na horizontal e passa na metade dele e encontra com a minha linha da diagrama de Brooklyn e vai ver qual que é esse comprimento aqui, ok? Quantas estacas vocês vão ter para poder definir, então, qual que é esse valor. Beleza, pessoal? Então, esse é o DM. Teria alguma fórmula para achar esse DM? Porque, às vezes, está quebrado, no gráfico está, tipo assim, os valores não estão muito exatos, os pontos não estão passando, o quadrado aí não passa no ponto exato? Não, sim. Matematicamente, não. É só mesmo a análise que a gente faz assim. Quando você faz no CAD, e geralmente tudo projetado no CAD, então você consegue ter essa precisão um pouco mais fácil. Manualmente, realmente vai ficar mais nessa precisão que vocês vão estar trabalhando no escalímetro, ou quando fizer no Excel e plotar, conseguir tentar ter. Não vai bater uma precisão exata. Aqui realmente vai acabar tendo talvez uma diferença de 2, 3 metros. É até uma forma de eu verificar também algumas questões de cor. Mas a ideia é justamente, quando vocês puderem estar em escala, pegar o valor mais aproximado possível. Como você falou, Gabriela, vai ter sempre valores quebradinhos. Não vai ter a precisão de um projeto talvez feito totalmente no AutoCAD. Mas você consegue, então, ter uma noção boa de como seria o custo. Vai variar a questão de 1, 2 metros. Então, no custo final, talvez, da sua obra, isso não implicaria de forma tão significativa. Como aqui tem mais questão didática, não influencia tanto no resultado assim. Ok? Então, matematicamente, não teria outra forma.
que vai ser o momento de transporte? Que é o que está pedindo para vocês lá no enunciado. Então, vai ser o DM que vocês vão encontrar vezes o volume máximo. Então, vai ser essa distância aqui, vai ser basicamente definir qual seria o volume que está cabendo dentro aqui desse meu retângulo. Então, vai ser a minha distância média vezes o volume máximo que eu estou considerando naquele ponto. Ok? Então, eu vou ter que, basicamente, meu volume é uma unidade de metro cúbico e a distância, eu vou trabalhar geralmente em quilômetros. Ok? Então, a unidade de momento é metro cúbico vezes quilômetro. Então, é só aplicação da fórmula direta. E a última forma, só para a gente fechar realmente, que depois a gente volta em algum ponto específico. Então, nesse somatório, eu vou pegar o somatório de todo o volume, né, o volume total lá, e somar também as distâncias de Não, cada... aí para cada... Aí, Gabriel, desculpa. Para cada momento, para cada onda, você vai ter um momento diferente. Entendi. Ok? Aí depois que você fizer para cada um, M1, M2, M3, você pode ter um momento total, só para você ter uma noção global. Mas nem na prática isso nem é aplicável. A gente faz cada momento para cada trecho separado mesmo. Então vou ter, provavelmente, se tiver duas ondas no diagrama de vocês, vai ter dois momentos diferentes, M1 e M2. Ok? Entendi. Bom, então a gente fecha, como eu disse, para a gente fechar, então só para mostrar aqui, ó, novamente, ó, o que é a ideia do que a gente vai ter aqui, ó, momentos compensados. A ideia é que o meu corte manda material para o meu aterro e vice-versa. Então, a ideia do diagrama é dar para a gente essa noção aqui, basicamente. Então, só para finalizar, é o que eu tinha comentado com vocês em relação ao custo. Então, eu tenho basicamente duas alternativas para poder quantificar custo de uma terraplenagem. A primeira alternativa, então, novamente, é considerar que eu basicamente vou ter que pagar para a máquina escavar, para o caminhão transportar e depois que o rolo compactador está lá compactando. Tenho três etapas ou três serviços a serem pagos. Se por algum motivo esse material de corte não dá, vamos supor que é um material ruim e não tem uma resistência legal, ou eu consigo identificar que esse empréstimo aqui às vezes está a 10 metros e essa distância aqui é de 1.000 metros, o que é mais fácil? Às vezes é mais fácil mandar esse material por um botar fora e pegar o empréstimo que está aqui do lado. Então é uma análise a ser feita. Então a segunda alternativa vai ser sempre quando esse material às vezes não é bom, ou eu tenho um material bem próximo da área a qual eu quero aterrar. Então eu teria duas alternativas básicas. O que seria isso então? Isso vai me dar um custo, que seria custo de escavação, vezes o volume que eu tenho que cortar. Então esse aqui é o volume geométrico. O que vai ser o custo de transporte? Vai ser um valor X de 10, 20, 30 centavos que o cara vai me cobrar para transportar cada quilômetro, vezes o volume que ele tem que transportar, vezes a distância que ele tem que transportar. Então, esse é o custo de transporte. Não precisa se preocuparem com as siglas aqui, não. Quero só mostrar para vocês o que cada alternativa poderia me gerar. Então, eu tenho o custo com escavação, o custo com transporte e um custo para o rolo estar lá por hora, ele vai estar lá por hora, para compactar um volume X. Então, eu vou ter essas três etapas ou três atividades a serem pagas. Na alternativa 2, eu tenho basicamente o quê? Se eu mandar o material para botar fora, eu tenho um custo para levar o material para botar fora e um custo para trazer o material de empréstimo. Seria isso aqui. Mando o material para botar fora e trago o material de empréstimo.
Se eu estou mandando material para botar fora, deixa eu pôr a imagem aqui do lado, fica mais fácil vocês visualizarem. Se eu estou mandando material para botar fora, eu tenho um custo com escavação, tenho um custo de transporte. Falei para vocês anteriormente que hoje o DENIT já recomenda em alguns casos, de algumas obras pontuais, que além do custo de transporte e escavação, no botar fora eu também compacto para reduzir efeitos ou problemas ambientais, tentar reduzir ou mitigar o máximo possível essas questões ambientais que a gente tem constantemente. Então, essa seria uma alternativa. E eu vou ter que trazer material de empréstimo. Então, para isso, eu tenho o quê? Escavar, transportar e compactar. Okay? O que eu quero chegar com isso? Como que a gente vai definir se é vantagem eu usar o material da obra ou não? Novamente, eu disse para vocês que se o material for ruim, você sabe que não pode usar. Mas às vezes o material é bom, mas a distância está muito elevada entre o corte e o aterro. Então, às vezes é mais fazer material de empréstimo. Mas como a gente vai conseguir identificar isso matematicamente? Então, matematicamente, existe uma forma que é fazer com que quando que vai ser mais vantagem, então, usar material da obra? Quando C1 for menor que C2. O que é C1? C1 é a primeira alternativa. Então, quando essa situação aqui, ó, de C1 for menor do que esse custo C2, beleza, é vantagem para mim. Então, só aplicando, isolando aquelas formas, o que eu vou ter? Ó? Quando eu substituo C1 e C2, eu vou ter o custo de escavação, transporte e compactação C1. Isso tem que ser igual ou menor para valer a pena usar material da obra do que C2. O que é C2? Escavação, transporte, para botar fora, depois escavação e transporte e compactação do empréstimo. Quando eu igualo isso, a gente vai encortando os membros que são iguais, eu consigo descobrir uma distância que vai me dizer se é viável ou não utilizar o material da obra. O que vai ser essa distância? A distância, que é chamada distância máxima de transporte, ela vai ser custo de escavação dividido por custo de transporte, mais distância do bota fora até uma distância de empréstimo. Ok? Então, se eu calculo o custo de escavação, dividido por custo de transporte e considero a distância de botar fora e empréstimo, se ela me dá um valor, ela vai me dar basicamente um valor X que me diz o seguinte: se a minha distância média entre o corte e o aterro for menor do que essa distância X, vale a pena eu utilizar o material da obra. Caso contrário, não. Deixa eu só ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu vou fazer matematicamente para vocês entenderem de forma numérica. Vai ficar mais fácil vocês identificarem isso. Deixa eu ver aqui. Então, novamente, quando eu vou achando aqui, distância máxima, ela vai basicamente nos indicar até que distância vale a pena utilização do material da minha obra. Ok? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, vamos lá. Vou projetar para vocês novamente aqui. Então, vamos aqui, nesse exercício aqui. Ó, imaginando um trecho de uma estrada, sabe-se que o custo de escavação, CE, que é o custo de escavação,
é 2,60. Ok? E que o custo de transporte vale 1,30. Ok? E que a distância do Botafora é igual a 0,2 km. A distância do empréstimo vale 0,3 quilômetros. Ok? Então, a fórmula que nós acabamos de ver agora, deixa eu só colar ela para vocês aqui. O que a fórmula de massa de transporte me fala? D máximo. D max, ela fala que custo de escavação, que nesse caso é 2,60, dividido pelo custo de transporte, que é 1,3, mais a distância do Botafora, que é 0,2, mais a distância do empréstimo, que é 0,3, vai me dar um valor D. Então, esse valor D que vai ser me dado aqui, vai dar aqui, ó, 2,6 dividido por 1,3, mais 0,2 mais 0,3. Então, 2,5 quilômetros. Só um detalhe aqui. A unidade. Olha para vocês verem qual que é a unidade que foi dada nesse exercício para vocês. A unidade de custo de transporte é quilômetros. Ok? Então, vocês vão ter que entrar na fórmula de vocês com a unidade de distância de Botafogo, distância de empréstimo em quilômetros. Ok? Se tivesse no enunciado 200 metros, você teria que colocar 0,2 quilômetros. A unidade aqui, só nesse caso específico, é importante você estar trabalhando com a mesma unidade. Por quê? Vocês vão cortar reais com reais, metro cúbico com metro cúbico, vai ficar 2,60 dividido por 1,30, vai dar um valor de 2. 2 o quê? 2 quilômetros. Então, você tem que somar quilômetro com quilômetro. Ok? Então, se é quilômetro com quilômetro, então distância de Botafogo, distância de empréstimo tem que estar em quilômetros. Esse é o detalhe. O que isso representa, então, para nós? Distância máxima. Vamos supor que nós tivéssemos uma rodovia que tenha 150 estacas. Isso aqui. Que ela tivesse essas características aqui. Então, aqui eu teria estaca 0, só chutando aqui, tá, pessoal?
aqui uma estaca, outra estaca 100. Como é 150, vamos pôr proporcional, né? Seria 50 aqui. Aqui seria 100. E lá no final, 150. Ou seja, qual que é o comprimento total dessa rodovia em metros? 150 vezes 20 seria 3.000 metros, ou 3 quilômetros. O que está me dizendo aqui? Ó? Se você analisar o perfil do terreno, aqui eu tenho um corte, não é isso? Isso aqui não é diagrama de massa, não, tá? Isso aqui é apenas perfil do terreno. Então, tudo isso aqui é corte. Qual que é a tendência? Que todo esse material de corte, vocês peguem e joguem aonde? Para esse aterro que está aqui à frente. Ok? O que ele está me falando? Que se você pegar, cortar esse material aqui na estaca, próxima à estaca zero, você pode, vale a pena você utilizar esse material na obra até a estaca que corresponde a uma estaca de 2.500 metros. Qual seria a estaca? Até a estaca de 125. Até a estaca 125. Então, até esse trecho aqui, ó. Por que 125, pessoal? Só mostrando aqui, ó. Isso aqui é 2.500 metros, que é igual a 125 estacas. Ok? Então, se você cortar material próximo à estaca zero, deixa eu voltar. Esse material você poderia levar ele até a estaca 125, que é 2.500 metros ou 2 km. Então, até esse ponto que você conseguiria aterrar. A partir desse ponto aqui, ó, da estaca 125, ele está me dizendo o seguinte: não vale a pena pegar o material que está na estaca zero mais. Vale a pena fazer o quê? Pegar o material que está no empréstimo, que está aqui, ó, do lado, a 200 metros. Vai pegar esse material aqui, que está no meu empréstimo, e vai executar esse meu aterro aqui, ó. Então, a distância máxima, ela indica qual que seria a máxima distância recomendada para usar o material dentro da própria obra. Então, novamente, se eu fosse trabalhar com essa situação específica, só considerando o material que está próximo aqui à estaca zero, esse material desse corte, não vale a pena utilizar ele aonde? A partir do ponto 125. Até o 125 vale a pena. Então, é isso que está representando para a gente essa distância máxima. Okay? Ela me dá indicativo da viabilidade de utilizar um material de um corte em um aterro. Então, novamente, vamos supor que eu não tivesse... deixa eu fazer aqui. Ó, que eu não tivesse, sim, bem mais claro, bem espaçado aqui. Tivesse corte aqui. Beleza. Aí viesse aqui e tivesse uma outra terra, o resto do plano. E tivesse um aterro nesse ponto aqui. E nesse meio aqui é tudo plano, não vou ter que mexer em nada. Então, o que está falando? Que esse corte aqui, ó, não é viável pegar todo ele e mandar para esse aterro. Por quê? Eu tenho um empréstimo aqui próximo, que vai me gerar um custo muito menor. Qualquer valor que tiver acima de 125 estacas, que dá 2.500 km, ou 2,5 km, não vale mais a pena utilizar o material da obra. Ok, pessoal? Ok. Show. Ok.
Então, basicamente, o trabalho está... Porque a gente falou hoje aí. Com as dúvidas que vocês tiraram, acho que deu para ser mais esclarecedor. Quem tiver... Já foi dado, né? Sim, já deu um trabalho inicialmente para vocês, valeu 5. Esse DMT, ele já foi dado, né? Os dois é 10,2 metros. A questão 1? Isso. Tem que abrir aqui, Gabriela, só para ver aqui se eu estou com o CA dele aberto aqui. Não estou pronunciado aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, o DMT do empréstimo Botafogo 10,2 metros, já foi dado. Isso mesmo, então o DMT foi dado. Qual que é o detalhe aqui? Ó? Quando você for calcular a distância máxima econômica de transporte, aqui está em metros. Você tem que inserir na fórmula em quilômetros. Então tem que transformar 10,2 para km. Ok? Porque o custo de transporte está em km. Esse é o detalhe. Fora isso, é a aplicação daquela fórmula direta. Ok? Uhum. Mas aí qualquer dúvida que vocês forem tendo na resolução, vocês podem me mandar na mensagem, a gente tenta ir respondendo vocês, assim, se vocês acharem mais fácil. No mais é isso. Eu estou aí à disposição para tirar dúvidas de vocês no decorrer do restante da aula e durante a semana ainda. Alguém tem mais alguma dúvida? Pega leve na nossa prova, por favor. Oi? Pega leve na nossa prova. Essa prova é semana que vem, né? Semana que vem, isso.